Peça para Deus abençoar a minha vida. Fala para Deus falar através da minha vida, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, pela tua presença aqui. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Hoje eu quero trazer uma palavra mais light, se assim eu posso dizer. Uma palavra que vai abençoar muito a tua vida. Lá no livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 1, diz assim: nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, no qual o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe. Saiu ele, sua mulher e seus 2 filhos. Você pode imaginar essa cena? Um homem saindo da terra dele, com a família. Quando estava lendo esse texto, eu me lembrei do meu pai. Morava em Franco da Rocha. Franco da Rocha. Saiu com toda a família e veio para São Paulo. Me lembrei de você, que saiu da tua cidade, do teu estado, e veio para São Paulo. Veio para o Brasil para poder batalhar e crescer. No versículo de número 2 diz assim: e chamava-se esse homem Elimeleque, sua mulher chamava-se Noemi, seus 2 filhos chamavam-se Malom e Quilion. E eles entraram na terra de Moabe e se estabeleceram ali. Interessante, queridos, que eles moravam, essa família morava em Belém. Belém significa casa do pão. Interessante, queridos, que a casa do pão estava falando a palavra ali que existia fome. Querido, é algo improvável, como a casa do pão ter fome. Mas aí, se você analisar o original dessa palavra de Ruth 1:1, quando diz tinha fome, na verdade não é que tinha fome. O original diz havia rumores de fome, especulações de fome. Então, quando Elimeleque ficou sabendo em que Belém estaria, talvez, quem sabe, passaria fome, ele saiu de Belém. Mas, querido, eu tenho certeza aqui no meu espírito que a fome não ia assolar aquela cidade, porque aquela cidade era uma cidade abençoada, era a casa do pão, era a padaria de Deus. E o interessante é que esse homem, ele decide sair com toda a família, Patrícia. E ele sai, pega os 2 filhos, pega a esposa, e ele vai para uma outra terra. Mas o problema desse homem é que ele em nenhum momento orou ou perguntou para Deus: Deus, eu devo sair? Deus, eu devo me mudar? Quantas vezes, queridos, você toma decisões na sua vida sem consultar a Deus e você acaba tomando decisão errada? Quantas vezes as decisões que você toma, muitas vezes, ela reverbera, ela tem desdobramentos, muitas vezes, para a vida toda. Para a vida toda. Esse homem não pediu a direção de Deus, ele simplesmente saiu. E eu creio que ele não deveria ter saído. E no decorrer da história você vai entender isso. Esse homem decide ir para Moabe. O pior, queridos, o pior, por quê? Além dele não deveria ter saído de Belém, o pior foi para onde ele foi. Ele foi para Moabe. E Moabe era uma terra amaldiçoada. Moabe era uma terra, queridos, no qual o pai dos moabitas, Moabe, ele era fruto de um incesto. Ele era fruto de uma filha
que embebedou o pai, teve relação sexual com ele, ficou grávida e nasceu Moabe. Então, esse menino já nasceu em maldição. E o interessante é que a terra se tornou maldita por causa dele. E o interessante, quando essa família foi para lá, eles se estabeleceram lá, compraram terras lá, afinal de contas, eram terras baratas. Uma terra amaldiçoada era terra barata, ninguém gostaria de ficar lá, ninguém queria ficar nessa terra. Mas entenda, quando você toma uma decisão errada, sem pedir a direção, as consequências vêm. Eu quero falar para você essa noite, querido, em nome de Jesus, não saia da casa do pão. Não saia da presença de Deus. Se foi nessa igreja que Deus te colocou, permaneça nessa igreja. Você que está nos assistindo, se foi na igreja que você está congregando, que Deus colocou você, permaneça nessa igreja. Não saia, querido, da casa de Deus. Não saia, não saia, não saia. Porque quando você toma uma decisão porque te machucaram, quando você toma uma decisão porque você acha que é melhor, você acaba se machucando muito mais. E é fato que as consequências viriam. Noemi, Malom, Quilion e Elimelec estão lá, estão trabalhando. E a Bíblia diz, não fala como, mas diz que Elimelec morreu. O pai da família, o sacerdote do lar, morreu. Acidente, doença, eu não sei. Eu sei que a morte bateu na porta daquela casa e levou aquele que deveria ter consultado Deus antes de tomar uma decisão. Talvez quando Noemi estava chorando no velório, penso eu, a Bíblia não fala, mas talvez quando Noemi estava chorando e Malom e Quilion vieram abraçá-la, talvez ela disse assim chorando, eu falei para ele para nós não sairmos, porque Noemi era uma mulher de Deus, era uma mulher temente a Deus. Mas os filhos abraçando aquela mulher, talvez eles disseram assim, mãe, fica tranquila, nós estamos aqui, nós vamos sustentar. Os dois filhos, Jéssica, Malom, nessa terra dos Moabitas, eles são apresentados, conhecem duas jovens lindas, bonitas, cujo nome delas é Ofra e a outra Ruth. E o interessante, quando eles conhecem essas meninas, um ama Ruth, o outro ama Ofra, e eles se casam com essas duas, da onde elas eram. E eles casaram, a família que estava praticamente destruída, dá um vigor a mais, uma alegria a mais, porque eles vão morar todos juntos. Noemi, Ruth, Ofra, Malom e Quilion. Mas a morte, mais uma vez, bateu na porta daquela casa. E morre Malom e Quilion, os dois filhos de Noemi. Eles morrem. Você pode imaginar a situação daquela família? Uma viúva, Noemi. Agora, uma outra viúva jovem, Ruth. E agora, uma outra viúva jovem, Ofra. Você pode imaginar a situação daquelas três mulheres? Antigamente não tinha pensão. Antigamente não tinha aposentadoria, não tinha previdência social. Aquelas três mulheres que eles começam a ter, eu creio que elas começaram com o passar do tempo, passar necessidades. Porque ela toma uma decisão, Noemi toma uma decisão, vou voltar para Belém. Vou voltar para a casa do pão, vou voltar para lá. E ela reúne, Ofra reúne Ruth. Eu creio que elas sentaram ali na mesa e Noemi disse assim, olha filhas, vocês são jovens, vocês são bonitas, vocês podem arrumar outro marido. Voltem vocês para a casa do pai de vocês. Eu não posso mais ter filhos, porque naquela época, quando o filho morria e não deixava filhos, não tinha filhos com a esposa, o irmão mais próximo casava com essa viúva para que pudesse ter filhos.
Então Noemi fala assim, olha, eu não tenho como ter filhos para que amanhã ou depois você possa casar com eles. Então volta para a casa do teu pai. Eu creio que ela falou assim, olha, o sonho acabou. O sonho de ter uma família alegre acabou. Ofra olha para Noemi e fala, você tem razão. Talvez ela fez a trouxinha de roupa dela, a mala dela, e foi embora para a casa dos pais. Mas Ruth não. Ruth, que é a nossa protagonista, ela olha para Noemi, eu creio que ela abraça Noemi, e ela fala um dos versículos mais citados em casamentos, que alguns não sabem o contexto, mas citam. Ela diz assim, por onde quer que tu fores, irei eu. Onde quer que pousares, pousarei eu. O teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Sabe o que Ruth estava falando para Noemi? Olha, se você passar frio, eu passo junto com você. Se você passar fome, eu passo fome junto com você. Se você tiver medo, eu passo medo. Se você tiver alegria, eu me alegro com você. Queridos, olha a aliança que essa menina fez com essa mulher. Talvez, queridos, hoje o que mais falta nas nossas vidas são alianças como essa. É você falar, olha, eu divido o pouco que eu tenho com você. Eu divido o ovo que eu tenho, eu só tenho um ovo. A gente divide, racha. Mas fome você não vai passar. A aliança que essa menina fez com essa mulher significava exatamente isso. Onde você for, eu estou junto. Por onde você passar, eu passo junto. Será que você tem uma aliança dessa com alguém? Não. E ela sai. Pensa. 2 viúvas voltando para Belém. 2 viúvas sem casa, sem trabalho, sem profissão, sem experiência, sem dinheiro, voltando para Belém. E quando elas voltam para Belém, eu creio que Ruth olhou para Noemi e falou, Noemi, você já é de idade, fica em casa. Eu vou te sustentar. Noemi falou, mas como? Você me sustentar? É, mas você nunca trabalhou, filha, não tem problema. Eu vou dar um jeito. Eu dou um jeito, eu trabalho de qualquer coisa, mas fome a gente não vai passar. Noemi olhou e falou, o meu Deus, Ele vai suprir as nossas necessidades. Querido, quando você estiver passando luta, dificuldade, quando estiver sem o dinheiro do aluguel, quando você estiver sem o dinheiro de pagar aquela conta, em nome de Jesus, olhe para os céus e diga, o meu Deus vai suprir as minhas necessidades. Ele vai suprir, Ele vai surpreender. Eu estava conversando com a minha irmã, faz assim, minha irmã, isso. Permita-me falar um pouquinho de você. Ela precisava vir para São Paulo, minha mãe fez uma cirurgia na mão. E ela falou assim, Deus, eu preciso do dinheiro, eu não tenho dinheiro para passagem. Eu preciso do dinheiro porque eu quero ficar lá junto com a minha mãe, meus irmãos trabalham na correria, e eu quero passar alguns dias com ela. Deus foi lá e surpreendeu. Uma mulher, dona de um buffet, chegou e deu o dinheiro da passagem para ela. Está aqui. Aí ela falou, pastor, ela falou, Samuel, eu tenho o dinheiro da vinda, mas o da volta eu não tenho. Eu não sei como Deus vai fazer, mas o mesmo Deus que te trouxe é o mesmo Deus que te leva. É o mesmo Deus que te leva. O mesmo Deus que te deu essa casa, Ele vai sustentar. Se você entregou e consagrou a Ele, Ele vai sustentar. Se o teu carro que você ainda está pagando prestação, você consagrou a Ele, Ele vai suprir todo mês aquele valor. Ele vai te dar em nome de Jesus. Ruth sai para procurar emprego. Agora conto eu, não a Bíblia. Eu fico imaginando que ela foi no açougue do Manuel.
E falou assim: seu Manuel, estou precisando de emprego. Talvez o Manuel falou assim: rapaz, ô menino, eu precisava de alguém mesmo para limpar o chão aqui. Ô, seu Manuel, estou precisando mesmo. Como que a gente faz? Ah, tranquilo. Só me fala seu nome. Ah, meu nome é Ruth. Ah, legal. Da onde você é? Eu sou de Moabe. Quando ela fala que ela era de Moabe, o seu Manuel diz assim: pensando bem, eu não estou precisando de ninguém não. E fecha a porta na cara dela. Por quê? A Bíblia me dá base para imaginar isso. Se você fizer uma exegese, hermenêutica, né, essas coisas, ela me dá base para imaginar isso. E o interessante, queridos, quantas pessoas sabiam que ela era estrangeira da cidade, da terra de Moabe, uma terra amaldiçoada, todos batiam a porta na cara dela, porque ninguém queria ter uma mulher moabita trabalhando no estabelecimento. Como a gente julga as pessoas pela vida que elas levaram lá atrás. Como a gente julga as pessoas dos lugares que elas vieram. Como a gente julga as pessoas, queridos? Mas se as pessoas não acreditam em você, na tua mudança de vida, porque ainda tem pessoas hoje que olham para você e falam: eu não acredito que você acredite. Eu não acredito que você vai deixar as baladas. Eu não acredito que você vai deixar a cervejinha gelada. Eu não acredito que você vai deixar o cigarrinho. Eu não acredito que você vai deixar as nossas festinhas. Ou querido, talvez as pessoas não acreditem, mas eu conheço um Deus que Ele acreditou em você. E esse Deus que acreditou em você, querido, em nome de Jesus, Ele vai estar te sustentando. E se aqueles amigos eram amigos apenas da bebida, você não precisa deles mais. Porque você precisa de amigos que te levem para Deus, não te afastem dele. E aí Ruth decide: vou procurar emprego na roça. Alguém já trabalhou na roça aqui? Já trabalhou na roça? Já? Vou na roça. Quem sabe lá, né? Eles me arrumam emprego. E Ruth foi. Aí chegou lá numa plantação. Tinha o gerente lá. E ele falou: seu gerente, é o seguinte, eu preciso trabalhar. A minha sogra é viúva, eu sou viúva. E eu preciso levar o pão para casa. Eu preciso que você me dê a oportunidade de trabalhar aqui. Aquele homem, mesmo sabendo que ela era estrangeira, olha só, Guilherme, como Deus age. Ele fala: tá bom, vou te dar a oportunidade, mas vou te falar uma coisa, é serviço pesado. Ela não tem problema. Eu creio, né? Eu creio que ele falou assim: deixa eu ver sua mão. Ela olha aquela mão macia, mão de mulher, né, Jéssica? Igual a sua mão macia. Não, a sua mão macia. Quem tem mão macia aqui? A Rebeca tem mão macia. Que ele entenda, a mão macia não significa que a pessoa não trabalha. A pessoa pode trabalhar, mas mesmo assim tem a mão macia. Eu trabalho e tenho mão. Ela já foi macia, né? Eu creio, queridos, que ele olhou para a mão daquela mulher e pegou na mão dela e disse: mas você tem a mão muito macia. Você é muito linda. O que você vai fazer aqui? Pintou o clima ali, hein? É minha esposa, tá? Vou falar, é minha esposa. E ele fala assim: tá bom, eu só contrato homens, mas eu vou abrir uma exceção. Aí pega um balaio. Sabe o que é um balaio? É balaio que chama, não? É balaio? Aquele cestão grandão. Aí dá um cestão para ela. Aí põe no pescoço ali. Fala: seguinte, essa eira aqui, esse corredor é do João, ali é do Tião, aquele lá é o Marcelão, mão de raquete, aquele lá é o Alfredo, mão de tesoura, e esse aqui é o seu. Eu quero produção. Eu quero produção. Eu fico imaginando, querido, que ela entra e ela foi colher cevada. Alguém já viu aqui pé de cevada? Não, né? Vamos mudar para milho, fica mais fácil para a gente entender, né? Fica mais fácil. Ela foi lá no milharal. E ela pegou, eu fico imaginando a primeira espiga. Ai!
Talvez com as duas mãos tentando arrancar. Nunca trabalhou, não sabia nem como fazia. Talvez a mulher que nunca trocou um pneu de um carro e saiu com o carro e o pneu furou. Não sabe, não é que ela é burra, é que ela não sabe como fazer. Algumas. Eu vi um vídeo que um homem falou assim: olha, você já colocou óleo no motor do seu carro? A mulher falou: não, você precisa colocar. Ela abriu a tampa e fez, despejou no motor assim. Você já viu esse vídeo? Despejou óleo no motor. Pronto, já pus óleo no motor. Mas não é que ela é burra, é que ninguém orientou. Aquela menina, a Ruth, ela também não foi orientada. E ela tentando colher. E aí ela olha para a eira do João. João está lá na frente. Olha na eira do Tião já está acabando. E ela ali lutando e lutando. Mas aí a história vai mudar. Aí, essa mulher, ela vai conhecer um homem chamado Boaz. E aí a história dessa mulher vai mudar radicalmente. A história dessa mulher vai mudar totalmente. Ruth está lá, na eira. E ela vai conhecer um homem que vai mudar completamente a vida dela. Ruth está lá colhendo. E ela escuta o barulho de carruagem chegando. Quando ela escuta um barulho de carruagem, ela olha para o lado e vê uma carruagem maravilhosa, linda, esplendorosa, bonita, rica. 4 cavalos puro sangue, puxando. Ela para e ela fala: quem que vai descer daquela carruagem? Queridos, naquele momento ela está ali ao longe. E quando a carruagem para, não tem, né? A carruagem para. A porta se abre. A bota é colocada no chão. Pensa uma bota brilhando. Pensa aquela bota. O segundo pé é colocado, ela fica olhando. Meu Deus, quem vai descer dessa carruagem? Queridos, quando desce da carruagem, pensa num homem bonito. Pensa num cavalheiro. Aquele homem com a roupa perfeita. Aquela bota lustrada. Aquele chapéu de fazendeiro, de galopeiro. Aquele homem bonitão. Talvez morreu assim. Aquele homem com aquela postura. Querido, naquele momento, Ruth bate o olho. Deus do céu, quem é aquele gato? Eu fico imaginando quando a Rezende viu a primeira vez o marido. Ela olhou e falou: uau! Foi isso não? Pergunta pra ele. Não vou, porque não vou. Não. Melhor não. Eu fico imaginando quando a Edilza viu o Geraldo. Falou: rapaz, é ele. É ele. Eu fico imaginando quando a Alessandra viu o Marcelo e falou: eu quero passar a vida com esse cara. Queridos, Ruth olhou para aquele homem e o coração dela acelerou. Eu creio, querido, que foi amor à primeira vista. E o interessante é que quando Boaz sai da carruagem, sabe o que significa Boaz? Boaz significa dono de todas as posses, dono de todas as terras, dono do mundo. Boaz era o dono daquela terra que Ruth estava trabalhando. Quando Boaz sai da carruagem e ele bate o olho assim nos empregados, ele vê uma menina bonita. Ele olha, assim como Miguel quando olhou a Jéssica pela primeira vez lá no Paraguai. Assim como Eduardo quando viu a Camila. Ele olha e manda chamar o gerente. Fala:
gerente, vem aqui. O gerente já vai tremendo, porque não podia contratar mulher. Não podia contratar mulher. O gerente vai tremendo, querido, não está na Bíblia. Eu imagino que tenha sido assim, amém? A Bíblia diz lá em João, o último versículo de João diz assim: se eu fosse escrever tudo o que aconteceu aqui com Jesus, nem todos os livros do mundo ia caber. Então tem muita coisa que não deu, né, pastor Dias? Não coube, não ia caber na Bíblia. Boaz manda chamar o gerente e fala: quem é aquela mulher? Imagina a cena. O gerente: ô senhor, eu já estou mandando ela embora. Calma. Quem é ela? Sabe o que é? Ela estava precisando, eu fico com dó dela, e ela não está produzindo, e eu já estou. Hoje é o último dia dela. Como é o nome dela? O nome dela é Ruth. Quem foi que colheu bem hoje aqui as espigas? Ah, hoje foi o Tião. Manda chamar o Tião. O Tião vai. Afinal de contas, o dono está chamando o chefe. Aí ele fala assim: ô Tião, você está com o balaio cheio, né? Sim, senhor. Eu quero que você pegue essas espigas e você vai colocar na frente daquela menina, tá vendo? Ele olha: como assim? Você vai na frente dela e coloca no chão, onde ela vai passar. Coloca as espigas tudo no chão, várias. Mas senhor, foi eu que colhi. Não tem problema. Manda quem pode. Acabou. Aí o Tião vai lá e põe. Só que ele fala assim: eu não quero que ela saiba. Eu não quero que ela veja você colocando. Sim, senhor. Querido, é Bíblia, eu não estou inventando não. Aí daqui a pouco o Ruth está lá colhendo. Aí ela anda, vê no chão, espiga. Ué, espiga, põe no balaio. No pé, espiga, põe no balaio. No chão, espiga, põe no balaio. No pé, espiga. Querida, ela começa a pegar um monte de espiga no chão, espiga no pé, espiga no chão, espiga no pé, espiga no chão, espiga no pé. E ela começa a pegar um monte ali na eira. Querida, quando chega no final da eira, o balaio dela está cheio, está lotado de espiga. Ela chega no gerente e fala: dá meu salário. Como assim? Olha aqui. Querido, eu creio que ela pegou o salário dela naquele dia, passou no Carrefour, fez uma bela compra, né? Eu estou brincando, não tinha Carrefour na época, né? Mas passou ali e fez uma bela compra, chegou com as sacolas e falou: Noemi, o Deus que você serve é real. O Deus que você serve, Ele é fiel. Olha aqui. Noemi falou: menina, como você conseguiu? Não sei. Eu sei que está aqui, a gente não vai passar fome. Porque o Deus que você serve, Noemi, é um Deus que supre todas as nossas necessidades. Querido, eu não sei qual é a necessidade que você está passando. Eu não sei qual é a luta que você está passando, mas creia nesse Deus, o Jeová Jiré, o Deus da provisão. Creia nele, que Ele vai suprir. Eu não sei se é na saúde, eu não sei se é financeiro, eu não sei se é na alimentação, eu não sei se é profissional, eu não sei se é ministerial, eu não sei qual é a sua carência, a sua necessidade, mas o nosso Deus, Ele supre, Ele pode suprir. No dia seguinte, Ruth volta para trabalhar, só que ela já não vai mais trabalhar. Boaz se apresenta a ela, eles se namoram. E eles se casam. Anos mais tarde, nasce um filho chamado Obed. Obed cresce, se casa, e nasce um filho chamado Jessé. Jessé cresce, se casa, e nasce um filho chamado Davi, um homem segundo o coração de Deus. O que eu quero dizer com isso? Quando você acredita em Deus, quando você volta atrás daquele erro que você cometeu, quando você volta atrás, quando você volta para o lugar que você não deveria ter saído, quando você volta atrás de uma palavra que você disse, pede perdão, se arrepende, Deus, Ele não só abençoa você, mas Ele abençoa toda a sua geração, toda a sua família. E queridos, entenda isso, ali nasceram homens de Ruth e Boaz, nasceram homens segundo o coração de Deus.
Deus abençoa de uma forma surpreendente. Surpreendente. É assim que Deus faz. É assim que Deus quer fazer na tua vida. Interessante aqui. Talvez você tenha vindo de uma terra longínqua. Talvez você tenha vindo de um lugar longínquo. Talvez a esperança se foi na tua vida. Talvez as palavras das pessoas. O que você veio fazer aqui na Vila Maria? O que você veio aqui fazer em São Paulo? O que você veio fazer aqui no Brasil? Talvez foram palavras de desesperança. Palavras que talvez se você não tivesse firme em Deus, você voltaria para o lugar que você... Mas Deus está dizendo para você hoje: eu estou contigo, eu vou fazer um milagre. Amém. Você que está aqui nessa noite, que Deus te trouxe aqui, é porque Deus quer realmente falar no teu coração. Ele quer fazer um milagre na tua vida. Ele quer mudar a sua história. E não somente a sua história, mas da sua família. Talvez você hoje caminhe sem esperança. Deus quer te dar esperança. Interessante é que essa noite eu ouço o barulho de carruagem chegando. E sabe quem está dentro dessa carruagem? O dono do mundo. O dono de todas as coisas. E essa carruagem decidiu parar na Avenida Guilherme Cote, 510. Essa carruagem parou. Imagina quem está descendo. Sabe por quê? Porque você está aqui. E o dono do mundo desceu. E ele bateu o olho em você. E ele se apaixonou por você. Ele se apaixonou por você. Ele te amou demais, demais, demais. Ele mandou chamar o gerente. Sabe quem é o gerente? O Espírito Santo. Ele falou: Espírito Santo, vem aqui. Querido, me permita fazer essa analogia, né? Espírito Santo, vem aqui. Como está a colheita da Rafaela? Aí o Espírito Santo fala: está difícil, Deus, ela está passando uma luta. Aí o dono do mundo fala: como está a colheita da Sônia? Olha, ela não para, mas não deixa de ser difícil. Como está a colheita da Jéssica? Como está a colheita do Rodrigo? Aí o Espírito Santo vai falando: está difícil, não está fácil. Aí o dono do mundo, dono de todas as coisas, diz assim: faz o seguinte, pega um milagre e coloca na frente dele, para que quando ele continuar a caminhada, ele possa colher todos os milagres que ele precisa. Querido, essa noite, o Deus Todo-Poderoso está colocando milagres na tua frente, para que você possa colher, para que você possa tomar posse. Querido, em nome de Jesus, Deus é um Deus Pai que cuida. Ele sabe a sua necessidade, Ele sabe a dor que você tem passado. Querido, em nome de Jesus, Deus muda a tua história. Basta você crer e confiar nele. Aí Deus fala assim: coloca um milagre, porque eu vou mudar a história. Não só dele, mas da casa dele, da família dele. Talvez as pessoas te humilharam, mas Deus vai te exaltar. Talvez as pessoas te rejeitaram, mas Deus vai te acolher. Talvez as pessoas te machucaram, mas Deus vai te curar. Oh, querido, em nome de Jesus, entenda hoje essa palavra. Eu preciso finalizar, mas eu quero contar um segredo para você. Eu não contei a história de Ruth. Eu contei a tua história. Eu contei a tua vida, Jéssica. Eu contei a tua vida. Porque foi exatamente assim. A luta, a dificuldade. E você orando, chorando, clamando.
Mas a Bíblia nos diz no Salmo 126, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará com absoluta certeza, trazendo seus molhos. Querido, em nome de Jesus, a Bíblia diz, mesmo que você esteja chorando, mesmo que você esteja se lamentando, não pare, continue caminhando, continue andando, porque os frutos Deus vai colocar na tua mão, Ele vai fazer um milagre, você vai colher em nome de Jesus. Descansa nele, confia nele, entrega a tua vida para Ele, essa luta, essa situação difícil, entrega para Ele, que Ele vai fazer um milagre, Ele vai fazer esse milagre. Feche seus olhos um minutinho. Eu preciso ministrar na tua vida, eu preciso ministrar no teu coração. Coloca essa música para mim, Palomares, cantada, mas em inglês. Eu não quero em português, não. Eu quero em inglês mesmo. Essa música, o nome dela diz, Eu Só Posso Imaginar. A Bíblia diz, eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Então eu quero que você comece a imaginar agora, qual é a vitória que você está precisando? Qual é a vitória? Qual é a solução que você precisa? Qual é a espiga que você precisa que ela esteja na tua frente amanhã cedo? Ei, talvez você entrou num lugar que você não gostaria de entrar, mas Deus te colocou para mudar o ambiente. Deus quer mudar a tua vida, a tua história. Ei, Ruth, Deus muda a tua vida hoje, mulher. Ei, Ruth, homem, Deus muda a tua vida hoje. Hoje Ele está te dando direção, que vale a pena abrir mão de tudo em prol dele. Vale a pena. Mesmo que as pessoas ainda te atiram pedra, mesmo que as pessoas ainda te caluniam, mesmo que as pessoas não botam fé em você, não acreditam em você, você tem um Deus que vai realmente te abraçar, e Ele quer ter intimidade contigo, porque Ele quer cuidar de você, Ele quer guardar a tua vida. Em nome de Jesus, não perca a esperança do teu chamado, do teu ministério, não perca a esperança do teu casamento, não perca a esperança do teu filho, não perca a esperança, não perca a esperança. Muitas vezes você fala assim, eu desisto, não desiste não, não desiste não. Oh, chorifão. Deus te chamou para uma obra muito grande e você ainda fala assim, Deus, quando eu estiver pronto, você nunca vai estar pronto. Querido, eu nunca tive pronto para ser pastor, eu nunca tive pronto. Mas eu falei, Deus, eu aceito o desafio. Deus te chamou para ser um líder, para ser um evangelista. Deus te chamou para ser um pastor, um mestre. Ei, para de ficar esperando, você está pronto. Assuma. Deus, eu quero te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Eu quero te dar, ser amado. Quero te agradecer por essa palavra, Pai. Porque eu olho para dentro de mim, Senhor, eu não ia conseguir, Pai. Sabes, Pai amado, como eu ainda sou limitado a tantas coisas, mas Deus, o que me faz continuar a caminhada, Pai, é ver o teu agir,
Talvez eu me sinta muito mais incapaz do que muitos que estão aqui, Pai. Mas talvez a diferença seja que eu sou ousado, eu vou para cima. Eu vou para cima. Deus, dá ousadia, Pai. A tua palavra diz, tendo, pois, ousadia de entrar no Santo dos Santos. Tem que ter ousadia. Tem que ter ousadia, Pai, para ter intimidade. Tem que ter ousadia para se achegar mais a Ti. Tem que ter ousadia, tem que ter ousadia, tem que ter ousadia, Pai. Oh, Pai, desperta esses que estão dormindo na Tua casa, Pai. Desperta esses, Pai amado, desperta em nome de Jesus, Pai. Por favor, Senhor, que essa noite seja uma noite de renovo. Uma noite, Pai, de casamento contigo. Uma noite de aliança contigo, Papai. Por favor, Senhor. Que ninguém saia daqui, Pai. Que ninguém saia daqui sem sentir o Teu agir, sem sentir o Teu mover, Papai. Por favor, Pai. É o que eu te peço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E amém. Que Deus abençoe a tua vida. Que Deus possa surpreender você. Que Deus possa segurar na tua mão.